Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos comentar hoje sobre a declaração do presidente da Câmara dos Deputados. Ele esteve aqui em São Paulo essa semana, dia 20, da Datagro. É uma conferência sobre combustíveis sustentáveis e trata, claro, sobre o etanol. O etanol, claro, é o principal combustível aqui no Brasil que é sustentável, tá? É produzido através da cana-de-açúcar. Esse combustível nasceu lá na época dos governos militares, em 1975 mais ou menos, tá? Por causa da alta do petróleo. Naquele ano teve uma alta do petróleo em todo o mundo, devido à crise do fornecimento aí dos países aí, principalmente a Arábia Saudita, que diminuiu muito a produção no mundo e causou aí um impacto tremendo do combustível. Em resposta a isso, o governo militar lançou o pró-álcool naquela época. Para quê? Para tentar ter um combustível a mais e baixar os preços dos combustíveis aqui no país. Mas antes de mais nada, pessoal, eu vou pedir para vocês aí para se inscrever no canal, principalmente, tá? Como diz o meu amigo Giva, tá? Nós estamos pedindo aqui humildemente para vocês se inscreverem no nosso canal, se inscreverem, curtir e comentar. Se você não gostar do vídeo, simplesmente você retira a curtida do final. Mas se você gostou, você não esquecer de dar a nossa curtida, que é um meio de vocês nos incentivarem a fazer vídeos cada dia melhores para vocês. Para nós gravarmos o vídeo, tá, nós temos que estudar sobre o assunto e é todo um trabalho por trás das câmeras. E nós não ganhamos nada por isso aí. Nós só simplesmente estamos contando com o seu like, o seu comentário e com a sua inscrição. Então, vamos para o vídeo. Dia 20 agora teve uma conferência aqui em São Paulo, um evento aqui para incentivar o pró-álcool. Esse evento visa falar principalmente sobre o álcool, o etanol brasileiro, que é o nosso principal combustível aqui sustentável hoje aqui. O álcool é referência no mundo todo como que é um combustível que polui muito menos que a gasolina. Em compensação tem um consumo maior, tá? Quem usa um carro a álcool sabe que gasta muito mais o combustível, mas ele é muito mais barato, ou mais barato que a gasolina. Em muitas regiões compensa você andar no álcool ainda. Quem tem carro flex, em muitos estados, só usa o álcool. Claro, você tem problemas maiores, como entupimento de bicos, de injetores, ressecamento. Isso aí principalmente nos carros mais antigos, tá? Então você tem que trocar o filtro de combustível, principalmente com mais regularidade, porque hoje o álcool aqui no Brasil é muito batizado, tá? Tem muitos problemas aí com adulteração. E o presidente da Câmara defendeu nessa feira o aumento da proporção de etanol na gasolina, tá? De 30% para 35%. Para quem não sabe, alguns meses atrás foi aumentar esse volume. Esse volume antigamente do álcool na gasolina era de 27%. Aí teve toda uma campanha do governo para tentar colocar mais álcool na gasolina, com o principal argumento que ia diminuir a poluição e ia combater o aquecimento global. Essa aí é a pauta aí, principalmente dos partidos de esquerda, que tenta aí aumentar o álcool na gasolina. E o presidente da Câmara dos Deputados deu todo o seu apoio nesse evento. Tá? Ao lado do governador Tarcísio, eles defendem que chegue a 35%, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Esse pessoal, eu não sei no que eles se baseiam, mas eles não falam com mecânicos, com técnicos, com pessoas no meio para falar esse tipo de coisa, tá? Para quem é do setor automotivo sabe que tem muitos problemas aí em aumentar esse percentual nos carros da gasolina. Principalmente os carros mais antigos, tá? Que vieram adaptados ou fabricados para trabalhar com gasolina, estão aumentando esse percentual para até 30% já. Então tem uma grande diferença aí no funcionamento dos motores, tá? Principalmente entupimento de bicos injetores, entupimento de filtro de combustível. Isso aí tem muito mais, por quê? Porque o álcool aqui no Brasil tem muito mais adulteração. E quando você adiciona muito mais álcool, há o ressecamento de algumas partes do sistema de combustível e causa o quê? Alguns danos ao sistema e tem muito mais manutenção. Então, o cliente que tem esses carros, ou o proprietário que tem esses carros aí mais antigos, os carros têm muito mais desgaste de peças e consumo de combustível também. Porque o carro a álcool, ele gasta muito mais que o combustível. E se você aumentar essa proporção da gasolina, é claro, vai ter muito mais álcool lá, vai queimar muito mais e vai ter
ter um desgaste maior e o consumo maior também de combustível. Claro, o cliente ou o proprietário vai pagar muito mais na hora de abastecer o seu carro. Mas ele está pedindo esse aumento agora, defender esse aumento para 35%. Tem alguns setores do governo que já estão falando isso aí há alguns meses já, de aumentar. Algumas pessoas defendem isso aí do governo, burocratas ou políticos. Agora, pessoas, os técnicos, mesmo as pessoas da indústria automotiva, quem faz a manutenção, os fabricantes, eles não defendem isso aí ferreamente, porque sabem que tem problema, tem desgaste, tem consumo a mais, e claro, mas isso aí vai beneficiar alguns setores, principalmente o pessoal que produz o álcool aí, o etanol. Com as medidas aí do governo para incentivar, as usinas, claro, vão vender muito mais, vai ter muito mais álcool na gasolina, então a indústria, a alcooleira vai ganhar muito mais e vai produzir muito mais. Teoricamente vai gerar muito mais emprego, vai abrir alguns postos de trabalho, só que aí o consumidor vai pagar muito mais caro, na hora da manutenção e na hora de abastecer. Quando foi divulgado esse aumento para 30%, já teve algumas reclamações aí do pessoal do setor, falando que ia causar alguns danos aos veículos, principalmente os veículos mais antigos que eu falei para vocês, movidos somente a gasolina, e os veículos aí flex aí, que tem injeção direta. Esses carros com injeção direta, as peças são muito mais caras, as reparações são muito mais caras, tá? Um bico injetor de um carro de injeção direta é muito mais caro para se trocar e até para fazer uma simples limpeza. Exige equipamentos muito mais sofisticados e, claro, o trabalho é muito mais caro. Então, aumenta muito a mão de obra aí do mecânico ou do reparador para se fazer esse trabalho. E quem paga a conta, claro, é o consumidor. Quem tem um carro desse vai pagar muito mais. Pessoal, a indústria automotiva alega que esses carros aí são feitos aí para rodar no álcool, tá? Mas tem muitas reportagens aí que falam que esses carros com injeção direta tem muito mais problemas aí de entupimento de bicos injetores, de bomba de injeção de combustível, tá? Que trabalham com a pressão muito maior e tem muito mais problemas aí que não são falados, infelizmente. Isso aí não é calculado para aumentar essa proporção. O pessoal fala muito em combate ao aquecimento global e um combustível sustentável, só que ninguém fala do custo final para o cliente, tá? E claro, e tem um desgaste também para a indústria, porque vai ter muito mais peças em garantia, os caras vão ter que gastar muito mais para fazer a troca dessas peças, então isso aí tudo é o custo que recai sobre a indústria e sobre o consumidor. Mas o importante, claro, é o consumidor. A indústria tem claro, que se adaptar teoricamente, só que um carro que está no mercado com uma peça que foi feita para ter aí 25% de álcool, como era antigamente até 20%, aí de repente em alguns anos passa para 30% e até agora falando assim até 35%, aquele carro não está adaptado para tudo isso. Então tem que ser visto isso aí, tá? Eu acho que essas decisões têm que ser tomadas mais com base técnica, tá? Quando subir essa proporção para 30%, teve uma pesquisa durante alguns meses pelo Instituto Mauá, aqui em São Paulo, sobre essa mudança. Na época eles falaram que não teria problema, só que, na minha opinião, nós temos vídeo no canal sobre isso aí, tá? Foi o período de teste foi de alguns meses e eu acho particularmente que teria que ser de alguns até mais de um ano até de teste e rodar muito mais com esses carros para ter uma ideia definitiva, tá? Rodar com vários modelos de vários anos para falar uma coisa mais embasada. E desse laudo foi falado que as motos, principalmente, teve alguns problemas aí na partida pela manhã, tá? Por causa dessa proporção desse álcool na gasolina, que ele estava fazendo um teste com 30% já. Então já falou que de manhã essas motos demoravam um pouco mais para pegar e às vezes pegavam até com algumas falhas. Então são coisas que já apareceram alguns problemas, só que não se fala, a grande mídia não fala sobre isso aí. E quem sofre com isso aí? Eu, você e todos os consumidores. Nós pagamos muito mais caro pelo combustível, porque ele acaba consumindo o carro ou a moto acaba consumindo mais, tá? E os problemas mecânicos aparecem e quem tem o carro tem que arcar com tudo isso aí. Infelizmente,
coisas que acontecem aqui com todos os combustíveis. E tem um fator determinante, que é a adulteração de combustível. No Brasil tem muitos postos aí com problema, tá, de adulteração de combustível, inclusive aí alguns meses atrás, a ANP, que fiscaliza aí os combustíveis dos postos em todo o Brasil, entrou até em recesso, porque não tinha dinheiro para manter a operação. Então, um país que não tem, que o órgão fiscalizador tem que sair de férias forçada, porque não tem como se manter, é muito difícil você querer aumentar o volume de proporção de álcool na gasolina e não ter fiscalização sobre esse produto. Isso aí não acontece em nenhuma parte do mundo, tá? Mas no Brasil, infelizmente, isso aí passou até... o cidadão normalizou isso aí, porque tem muito isso aí hoje em dia, infelizmente. O comentário de hoje foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês deixem o seu comentário, tá? E claro, esse vídeo é um vídeo para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou deixar algumas capas aí de alguns jornais tá, sobre essas matérias, para vocês, quem quiser dar uma olhada mais a fundo, dar uma olhada e deixar o seu comentário para nós aí. Porque o importante para nós, tá, é a sua participação no vídeo, tá? A sua opinião. Você não precisa ser um mecânico ou um técnico para dar sua opinião. Você é um consumidor, você vive o dia a dia disso aí, você sabe que o combustível que você coloca no seu carro, quanto ele gasta, você sabe quanto você vai gastar na manutenção do seu carro, tudo isso você vai refletir diretamente no consumidor. Então deixa a sua opinião e principalmente deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.